Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos agora com a aula número 3. Deixa eu colocar uma música aqui para nós. Então, meus queridos, estamos com a revista CPAD. A aula é número 3, que trata do assunto eleição e predestinação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 5. Então esse texto áureo diz-nos que ele nos elegeu. Éramos filhos da ira. Estávamos destituídos da glória de Deus. Deus nos escolheu. Foi Deus que nos escolheu. Para ser santos e irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não precisa repreender ela. Ela está sempre andando corretamente. Não precisa repreender. Porque ela nasceu da água do Espírito, o Espírito Santo mora dentro dela, então agora assenhora a vida dessa pessoa. Então, e o texto áureo também diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, existiu um projeto na vida de cada crente. Agora, eleger é uma coisa. Predestinar-se é outra coisa. E nos predestinou para filhos de adoção. Para filhos de adoção. Éramos como bastardo, filhos da ira. Mas o Senhor, misericordioso, já nos escolheu desde a fundação do mundo. Maravilha é pensar na soberania, na onisciência de Deus. Verdade Prática diz, segundo a sua presciência. Presciência. Está falando que ele já sabia bem antes, tinha ciência da minha pessoa bem antes de eu nascer. Que maravilha é estar nos planos de Deus. Deus conta comigo para executar os planos dele. Conta com você para executar os planos dele. Ele poderia fazer as coisas sozinho, mas ele preferiu usar a minha participação, a sua participação. Então, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Então, meus queridos, tudo depende de um condicional. E o primeiro condicional é a fé. A fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que você não viu, mas creu. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Para entrar no céu só existe um meio, fé. Fé, depois vem a regeneração. A Bíblia diz em Provérbios que a vereda do justo é como o romper da aurora.
vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É o que diz lá em Provérbios. Caminhando aqui na leitura diária, está escrito assim: fomos eleitos segundo a presciência de Deus, 1 Pedro 1 e 2, na segunda-feira. Na terça-feira, 1 Timóteo 2 e 4, Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do ímpio, mas preciosa é a passagem dos seus santos desta vida para a outra. Então, a salvação é para todos, mas nem todos recebem. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, mas os judeus não aceitaram. Vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Por causa disso, o Senhor salvou o remanescente, por causa de uma promessa feita lá no Velho Testamento a Abraão, o pai das nações. Quarta-feira, 1 Coríntios 10 e 12. Os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. A Bíblia diz assim: o que estiver em pé, cuidado para não cair. A Bíblia diz assim, que aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tempestades e a casa não caiu. Então, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quando você lê lá em Salmo 1, está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor dia e noite. Em outro lugar está escrito assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Quando você guarda o coração, você está guardando as saídas da vida. As saídas da vida, elas procedem do coração. Guarda o coração. Guardar o bom depósito. O que é o bom depósito? É o que o Senhor Jesus nos deu. Deu o Espírito excelente, o Espírito consolador. É Ele que nos atesta, que nos autentica, que nós somos filhos adotivos. E esse mesmo Espírito testifica dentro de nós que somos filho por adoção, co-herdeiro de Cristo. Na quinta-feira, Romanos 8:30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Para ser eleito, existem muitos parâmetros para ser um eleito. E no decorrer da lição vamos ver se a gente consegue colocar quais são esses parâmetros que a Bíblia nos mostra para ser um eleito. Um deles é mansidão, é longânimo, ser manso, ser humilde, não ser iracundo. Tem diversas coisas para ser um eleito de Deus, morar dentro do corpo de Cristo. Você mora dentro do corpo de Cristo? Para morar dentro do corpo de Cristo é preciso ser santo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Também tem aqui na sexta-feira, Romanos 8, 28 até o 29. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. A predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. No sábado, Efésios 2, do 4 ao 8. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Então, é o amor ágape, o amor que nos completou, o amor que nos foi derramado aos nossos corações. Então, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Que amor é esse? O amor pelas coisas de Deus, o relacionamento com Deus. Então a salvação pela graça provém do amor de Deus, o amor derramado nos nossos corações, o amor dele enviar o Filho dele para nos salvar.
Agora, a leitura bíblica em classe está escrito em Efésios, capítulo 1, no versículo 4 até o 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, na plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral desta lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam em Cristo, seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivo geral da lição. Agora, o objetivo específico. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O que é eleição? O que é predestinação? Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Como aconteceu a eleição desde a fundação? Como foi isso? Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Por isso é preciso estudá-los detidamente a fim de apresentar uma aula com bom embasamento doutrinário, no sentido de edificar a vida de nossos alunos. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinação, a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Que essa maravilhosa certeza seja uma verdade no coração dos nossos alunos, que cresçamos mais no conhecimento da palavra de Deus e na maturidade da fé. A introdução, o ponto central da lição é: a eleição é segundo a presciência de Deus. A eleição é segundo a presciência de Deus. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. O que é a interpretação pentecostal? O que é predestinação, interpretação pentecostal? Eleitos para tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que
Ele elegeu de antemão. O que está mostrando aqui é que você e eu não somos crentes por um acaso. Achamos bonito, gostamos dos louvores e então passamos a ser crentes. O que mostra a lição é que Deus, já na sua presciência, nos escolheu bem antes. Por isso que nós estamos neste caminho. Mas alerta para que aqueles que perseverar até o fim será salvo. A eleição divina. A eleição divina traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, em quem fomos escolhidos. Em Jesus. Em quem fomos escolhidos? A lição está perguntando. Né? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está escrito em 1 Pedro 1 e 2. Então, antes da fundação do mundo eu já estava escolhido. Isso não é uma maravilha? Que valor é esse que Deus nos colocou? Éramos um jambuzeiro bravo. Éramos uma planta que mesmo que quisesse enxertar, contra a natureza, porque não é da mesma linhagem. Mas o Senhor nos enxertou nele. Ponto de número 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Arrependimento do quê? Do pecado, da culpa, de ter ferido a santidade. Só mesmo o Espírito Santo que faz isso. Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um homem sozinho, natural, não compreende as coisas espirituais. Mas quando o Espírito toma conta, se apodera da pessoa e ela abre o coração, então tem um casamento perfeito. Há salvação, há arrependimento, há fé, há novo nascimento. Continuando aqui. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Os nossos recursos não conseguem atingir a estatura de varão perfeito. Deus quer nosso aperfeiçoamento. Nós saímos do mundo e viemos para a família, para o arraial de Deus, para o corpo de Cristo, e Deus quer o nosso aperfeiçoamento diuturnamente. Ele diz assim: quem é santo, santifique-se mais ainda, até chegar à estatura de varão perfeito. Então ele nos recolhe. Vai existir um dia do rapto. O rapto é o arrebatamento. Então, nosso corpo, que está morto por causa do pecado,
será ele ressuscitado, será revigorado, renovado, e então teremos nova vida e com um corpo glorioso para nunca mais pecar. Ponto de número 3 no primeiro tópico. Vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2 e 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Ponto de número 4 ainda do tópico 1. A nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. Ninguém consegue andar em obediência se o Espírito Santo não estiver morando dentro dele. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é dele. Por isso que é necessário andar em obediência e nunca perder a companhia do amigo Espírito Santo. É ele que às vezes não sabemos nem se dirigir a Deus. Então ele, com gemidos inexprimíveis, conversa na linguagem dele com Deus. Ele está à direita, ele assiste diante de Deus. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo assiste diante de Deus e mora em cada crente. Que maravilha ter um companheiro assim. E ele é uma pessoa. Mora dentro de você, mora dentro de mim. Aleluia. Quando fala do Espírito, o Espírito já se alegra. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras tortas, amargura, ira, cólera. E ainda severas advertência contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Eu estou todo enrugadinho, né? Todo enrugadinho, o cabelo já está todo. Mas a igreja de Deus é sem ruga, é a igreja gloriosa, é linda, é outra dimensão. Mas santa e irrepreensível. Ninguém pode repreender a igreja de Deus, porque anda em cima, conforme os ditames do Espírito. O Espírito Santo vai dirigindo e a igreja vai marchando e vai se limpando e vai sendo cada dia mais obediente, até chegar o dia do resgate total, o dia glorioso do Senhor, aonde vai ter o casamento da igreja com Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! E debaixo dos pés de Cristo, todas as coisas foram submetidas a Ele, e está debaixo dos pés de Cristo. Já pensou? Você e eu, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então, Gálatas 5, 22 e 25 fala sobre o fruto do Espírito. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, segundo Coríntios 3 e 18. Então, a síntese do tópico 1 ficou assim: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo sem mérito humano. Não é nós que... Foi Jesus, foi Jesus que fez.
esta obra, né? Não é mérito nosso. Nossa justiça, a Bíblia diz, é como um trapo de imundícia, né? Tem aqui um subsídio didático que diz assim: o que é eleição? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade de ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Essas são algumas perguntas que você pode fazer para introduzir a lição, mas especificamente o próprio tópico, o primeiro tópico. O tema dessa lição é muito importante para uma compreensão bíblica adequada acerca do desdobramento do milagre da salvação na vida do crente. Por isso, prepare-se a aula com auxílio de perguntas anteriores, simule a classe a refletir. Tarará. Bom, tópico 2 está escrito assim: predestinados para filhos de adoção. O que é ser filho adotivo? O que é ser filho adotivo no âmbito espiritual, no âmbito não carnal, mas espiritual. Então a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E Deus encerrou sobre a paciência dele com as nossas atrocidades, as nossas iniquidades. E proveu um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E com presciência já nos decretou, chamou-nos pelo seu decreto. Pelo seu decreto. O que é decreto? É alguém que pode exercer uma ordem sobre o outro alguém, um alguém chefe maior. O chefe maior é Deus. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego pro-horizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Então, a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo. É nele que está as riquezas, os mistérios espirituais. Continuando aqui, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação do salvo é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi da vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Foi da vontade de Deus, não foi eu que escolhi, mas o Senhor me escolheu, escolheu você também. Existiu um chamamento, quer dizer, um chamamento da alma, do espírito. Foi Deus quem chamou. Filhos por adoção, o ponto é número 2 do segundo tópico. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Que amor é este? Graça. A graça que invadiu. A graça é o favor imerecido. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos.
Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Nós não merecíamos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos recebeu, nos escolheu e nos fez seus filhos. E agora moramos nas regiões celestiais. Como assim moramos nas regiões celestiais? O nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito vive por causa da justiça, e diz a Bíblia que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, já de antemão em vida, estamos já participando das coisas celestiais. Ele nos chamou para ser reis e sacerdotes. É o que a Bíblia diz.